Estamos de volta aqui com o Roda de Entrevista. Vocês viram que mesmo no intervalo a gente fica sempre conversando, quem é de casa já sabe disso. O colega Valério Luiz Filho quer abrir esse bloco. Vai lá, Valério. A sua experiência com o terceiro setor, existe diferença de aportes financeiros entre quando o Estado administra diretamente a unidade hospitalar ou quando através das OS? E supondo que sejam aportes financeiros parecidos, a diferença realmente o progresso que a gente vê nas unidades hospitalares pela gestão da OS é de fato, então, por essa maior liberdade que ela tem dentro do contrato de gestão? Isso, existe. Tem a lei das organizações sociais, ela foi aprovada muito importante esse ano. Levou 17 anos em um processo no Supremo Tribunal Federal, em tramitação, para realmente dar legitimidade. Porque logo quando ela iniciou, em 1988, começou o Sistema Único do SUS, e logo depois, a partir de 94, Brescia Pereira vai a 94, 98, ele estuda, vai à Europa, os estados de governo que tinham o terceiro setor como isso, e traz em 98 isso para o Brasil. E aí isso começa no estado de São Paulo, e depois da Bahia, e hoje ela se pulverizou, e um dos 27 estados do Brasil ela está presente em 21 estados. Então, primeiro que terceiro setor, a publicização do setor de saúde, não tem nada a ver com nenhum regime partidário político. Ele está presente, ele é partidário, ele é como se fosse dizer que Peter Drucker é partidário. É um elemento de gestão, não tem nada a ver. E a minha ação sempre foi como médico na área de saúde. O que você está perguntando é muito importante, Luiz, pelo seguinte: os estudos que tem de lá para cá, não são muitos, mas os estudos que tem a FGV tem um estudo muito interessante, onde ele avalia o estado que tem maior histórico de terceiro setor, parceiro do terceiro setor, é o estado de São Paulo. Começou lá com o governador Mário Covas, e a GV fez um estudo, e publicou esse estudo, onde ela faz um comparativo entre os hospitais dela, do governo do estado, que estavam sob gestão de OS, comparando com aquele de gestão direta, e mostrou que eles tinham uma eficiência de 30% a mais. Ou seja, eles faziam mais com 20% a 30% menos de recurso. Ou seja, esse recurso estava sendo melhor aplicado. Né? Então você consegue controlar mais, você consegue ter mais uma gestão eficiente, uma gestão mais, você tem ferramentas para poder conseguir. Essas ferramentas vêm desde de elementos jurídicos, burocráticos, que o facilitam para isso. Ela também tem mais rigor em ações do recurso humano, porque você passa a privilegiar, dentro do recurso humano também, o indivíduo que tem melhor efetividade, tem melhor elemento de trabalho. Você também você ter mais liberdade para a contratação de recursos humanos. Né? Aí você tem como aproveitar isso, e você também tem como trazer para dentro da gestão, por questões que toda vez que você faz uma gestão, você está comprando serviço, você está comprando um serviço, ou material, ou medicamento, ou insumo. Quando você tem agilidade para comprar isso e para determinar e medir o que é melhor, e está cada vez se reciclando, né? Se eu compro uma coisa que não está boa, eu meço, porque gerir é medir. Quem não mede não pode controlar, quem não controla não pode gerir. Então, esse sistema ativo é com que faz que você possa cada vez mais ver o que está dando certo e repetir o que está dando errado, tirar mais rapidamente. Isso é a ação da gestão. É medir, controlar, checar, é um PDCA, é um programa reciclado de você estar fazendo essas ações. Quando você tem travas jurídicas e várias dificuldades nessas ações, fica muito mais difícil. Além disso, você fica mais livre também para você poder ter ações de controles, né, que são mais efetivos. E você também fica mais livre de trazer, por exemplo, quando necessário,
consultorias ou assessorias extremamente necessárias com o seu nojento fim, que podem também e dão resultados mais eficientes. Doutora, vamos explicar para o nosso telespectador qual que é a parcela que a organização social recebe para poder gerir aquele hospital. Por exemplo, o hospital teria valor X para poder existir. Na Secretaria da Saúde, por exemplo. A Secretaria da Saúde direcionaria tantos milhões para a gestão do HDT num ano. Estou fazendo aqui estou imaginando. Aí, hoje, a organização social pega esses mesmos milhões, esse mesmo recurso, e faz o que ela faz, é o mesmo dinheiro, com as ferramentas de gestão que fazem a diferença, ou qual que é a parcela também da organização social leva nessa questão do recurso? Como é que funciona, na verdade, esse pagamento também para a organização social? Isso é muito importante, Jerônimo, porque isso é público. Um dos pontos muito importantes disso é a transparência. Todas essas questões disso, qualquer um telespectador, vocês, o Jerônimo, a Alessandra, o Luiz, podem entrar no site do Instituto Nacionais, www.isg.saude.org, tem todas as informações. Porque, inclusive, isso é um elemento do contrato, não é só do Instituto. Todas as outras, por dever de contrato, é um contrato extremamente rigoroso, que, por exemplo, hoje a nossa diretora que está lá, a doutora Ana Maria Arruda, que é colega médica, ela sabe exatamente quanto é o contrato, quanto é o valor. Eu lembro quando eu cheguei no Instituto, que a gente chegou lá, os gestores anteriores que eram, não sabiam quanto era. Porque o diretor não fazia gestão da saúde, não tinha acesso para isso. Mas de ponto prático, para até facilitar para o telespectador, por exemplo, quando nós chegamos há 3 anos atrás, nós ganhamos a licitação com um valor de 48 milhões para a gestão anual. São 48 milhões para a gestão anual. O que dá um valor na época de 3.850 mês. Isso para você poder fazer a gestão de todos os recursos humanos, todos os médicos, são 600 colaboradores, alimentação, medicamentos, todos. Para pagar todo mundo e o dinheiro tem que dar para tudo. O valor anterior da gestão, isso era 48 milhões, quando a gente ganhou e assumiu por 46.200. Então, era 48 milhões que o Estado fazia, quando a gente há 3 anos entrou, anual, e o valor de gestão do Instituto passou a ser 46,2. Mas onde é que o Estado ganhou isso? Só que naquela época, lembre-se que naqueles 48 milhões, o hospital estava à beira de uma interdição ética, que significa que o Conselho Regional de Medicina, a ação fiscalizadora que tem, do ponto de vista ético, com várias ações de precariedade do prédio, da infraestrutura, de falta de recursos predial, elétrico, hidráulico, de instalações, de medicamento, tudo isso, não tinha condições. E todo o corpo clínico, de uma maneira altiva, altruísta e até responsável, quando chegou, o corpo de médicos, enfermeiras, todos foi tratado com questões contra isso lá. Então você estava tendo 48 milhões de recurso, só que esse recurso não estava sendo bem aplicado, bem realizado e não estava dando a produção necessária. Com esses 46,2, certo? Da ação de lá para cá, nesses 3 anos, o hospital hoje, antes de progressivamente, com o elemento de metas, você tem que bater as metas, antes não tinha as metas. Então hoje, pela nota da Comag, o Instituto alcança 99,8 das metas. O Instituto, com o grupo, que é o Instituto, com o HDT, que isso é um trabalho, que quem está à frente lá, são os mesmos funcionários que vão chegar aqui, quem trabalha aqui. Está o Jerônimo, está aqui a Alessandra e tal. Você está aqui, são somente profissionais, jornalistas, mas você não tem a câmara direito, a câmara não funciona, a tomada não liga, entendeu? Então você fica limitado. Então, a mesma coisa, você tinha muito bons médicos, muito boas enfermeiras, e muitos estavam desmotivados, porque por vários tempos. Essa falta de estrutura esse grupo é que foi trazido para realmente começar. E aí foi um trabalho continuado, que resultou que, rapidamente, 98% hoje das metas cumpridas.
Do ponto de vista, você tinha uma emergência, a gente conseguiu também trazer recursos do próprio Estado. Eu me lembro que tinha uma verba de um projeto do governo com a senadora Lúcia Vânia, que era de trazer um tomógrafo. E nós ajudamos a trazer, porque até isso que a gente foi atrás, foi, quer dizer, tirar do papel aquele tomógrafo que estava, para não perder. Doutor André, é isso que é o ponto que eu quero chegar. O que diferencia a OS do governo, do público, para poder agilizar as coisas? Porque as leis continuam a mesma, consequentemente a burocracia seria a mesma. Quais são os caminhos que vocês conseguem encurtar para que a coisa agilize? Vou pedir para o senhor responder isso depois do intervalo. Você vai de casa, vai ficar curioso. Só um pouquinho, a gente já volta aqui hoje entrevistando o doutor André Guanais, presidente do Instituto, superintendente, gente, do Instituto Sócrates Guanais. A gente volta já já.